Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula 2 do workshop Perilucrativa Descomplicada. Eu sou a professora Cristina Miura e nesse workshop de 3 aulas você vai aprender o passo a passo que mais de 2.000 dentistas clínicos gerais e especialistas de todas as áreas seguiram para salvar dentes condenados por periodontite, mobilidade, perda óssea, recebendo até R$20 mil por um único tratamento. E nessa aula você vai descobrir como colocar todos os seus pacientes do consultório na recorrência, pagando no mínimo R$400 por hora. E depois que a doença periodontal estiver controlada, não houver mais sangramento à sondagem, é hora de colocar os pacientes nesse programa de cuidado. E essa estratégia serve para todos aqueles pacientes que chegam para um procedimento curativo, com uma restauração, endo, orto, implante, prótese, num programa de recorrência. E eu sei que a grande maioria dos dentistas vive uma realidade onde os pacientes só vêm para o consultório quando sentem dor, desconforto e só retornam anos depois, quando já tem um novo problema. Por isso, eu preciso te mostrar o que aconteceu na vida de alguns alunos após aplicarem o conhecimento que você está prestes a ter acesso. Eu não cobro menos do que R$550 uma manutenção de pério. E se pegar minha semana, com certeza tem mais de 20 pacientes marcados só de manutenção, a semana toda. Eu trato hoje, em média, de 15 a 20 prevenções mensais. Um programa onde eu cobro R$2.700 por 4 sessões. Hoje a minha sessão tá R$800. Tá uma sessão 550. R$400, R$450. Eu cobro hoje em dia 450, 480. Hoje eu cobro, se eu for fazer 1h30 de atendimento, eu cobro R$600. Se eu fico 2 horas, R$800. 95% que é os R$400. A minha sessão é R$400. Aproximadamente R$800. Eu cobro a sessão R$400. O Weber segue a risco, passo a passo, que eu vou te mostrar nessa aula, faz 20 atendimentos por semana, cobrando R$550 por sessão. Ele chega a faturar 44 mil por mês só em manutenção. E nesse faturamento não está incluído o tratamento periodontal não cirúrgico. Ele consegue esses pacientes basicamente fazendo uma rechamada dos pacientes antigos, que é basicamente o envio de mensagem de WhatsApp para os pacientes que já há tempo não voltam para o consultório. E ainda eu vou falar mais sobre isso na aula. E como eu estou comprometida com o seu aprendizado, eu me sinto na obrigação de te lembrar que as aulas desse workshop elas foram planejadas na sequência exata para você ter o maior aprendizado no menor tempo possível. E eu tenho a certeza que vai ser muito mais fácil de entender essa aula depois de ter assistido a aula 1. Lá você vai entender como tratar periodontite, mobilidade e perda óssea na metade do tempo clínico, mesmo que não seja periodontista. E tudo isso sem dor e sem gerar hipersensibilidade para o paciente. A concorrência nesse procedimento é quase zero, porque 99,6% dos dentistas preferem extrair os dentes que poderiam ser salvos através do tratamento periodontal não cirúrgico, seguindo esse nosso protocolo. E você ainda vai descobrir que muitos pacientes com doença periodontal passam pelo seu consultório, mas você não vê porque não faz a sondagem. Além disso, tem mais um motivo para você assistir a aula 1. Esse workshop possui um certificado de participação. Para garantir o seu, é necessário assistir as 3 aulas e acertar pelo menos 70% do questionário ao final da aula 3. E você ainda pode ganhar uma bolsa de estudos para o método Dentista que Salva Dentes. E eu vou explicar as regras de participação ao final dessa aula. Antes de entrar no conteúdo da aula, eu queria agradecer você que deixou a sua pergunta, o seu comentário aqui embaixo. Eu respondi as principais dúvidas ao vivo no plantão de dúvidas de terça. Então, se surgir alguma dúvida durante a aula, é só escrever aqui embaixo que eu vou responder no plantão da quinta-feira, às 20h07. E a sua participação ajuda todos que estão nesse evento a aprender um pouco mais, inclusive eu. Agradeço de coração. Agora vamos lá para o conteúdo. Em um TPNC, seguindo o protocolo Cris Miura, você recebe até R$20 mil
com um custo de R$2 por sessão, sem precisar de nenhum equipamento específico, como implantodontia, por exemplo, que você precisa comprar um motor, sem precisar de nada. Vai utilizando aquilo que você tiver no seu consultório. Isso por si já é maravilhoso, porque se você fechar um tratamento periodontal não cirúrgico por semana, já ultrapassa facilmente R$30 mil mensais. Mas acontece que toda doença periodontal precisa de um período de manutenção para não retornar, conforme mostra esse estudo aqui. E é só com essa manutenção que o Weber, que você viu agora há pouco, faz até 44 mil por mês. E o melhor jeito de fechar essa manutenção é através de um programa individual de cuidado. Assim, associado ao TPNC com PIC, é possível ultrapassar os R$60 mil mensais. Acontece que trabalhar 100% com odontologia curativa gera uma altíssima dependência de captação de novos pacientes. Quem tem muitos horários vagos na agenda acha que o melhor jeito de lotar a agenda é investir em marketing, em redes sociais para conseguir mais pacientes, mas a verdade é que a atitude mais inteligente que você pode ter é rechamar os pacientes que você já atendeu. Isso porque adquirir um novo paciente é até 25% mais caro do que manter. Reter 5% dos pacientes aumenta em até 95% dos lucros. Para isso, você tem que parar de ser um dentista bombeiro que só fica apagando incêndio, resolvendo o problema do paciente. Ai, doutora, quebrou aqui, tá doendo aqui, dá uma olhada aqui, apareceu um problema. Você vai dizer que não, você não vai ser dentista que só fica apagando incêndio, você vai ser um dentista que vai estar sempre cuidando nessa odontologia de cuidado. A odontologia curativa, ela vai trazer o paciente para o consultório. E o PIC, que é o Programa Individualizado de Cuidado, não deixa mais ele ir embora. É isso que a gente vai trabalhar nessa aula aqui. O Kemper fechou 100% dos programas individualizados de cuidado, dos PICs oferecidos aos pacientes da odontologia curativa. A Deusimar tem 100% de recorrência atendendo no Rio de Janeiro. Mas afinal, né, o que é o PIC? O PIC faz parte dessa odontologia do cuidado que eu vou aprofundar nessa aula. O programa individualizado de cuidado tem o objetivo de evitar que o problema que o trouxe o paciente ao consultório se repita, ou que problemas se tornem grandes ou até irreversíveis. Doenças periodontais que depois ele termina, não volta mais para o consultório, fica maior, causa perda óssea, perda dentária, uma restauração que acaba ficando acaba tendo uma cárie secundária, indo em outro lugar, implante que dá periimplantite, orto. Nenhum paciente quer isso. O PIC é o Programa Individualizado de Cuidado, que tem 3 ou 4 sessões onde você executa o RM3 em 1 e recebe de maneira antecipada. Caso aconteça alguma coisa com o paciente, como fraturar um dente, quem que é o dentista dele? Em quem ele confia? O PIC movimenta todo o consultório, dentística, prótese, implante. Agora eu quero colocar o aparelho. E agora eu quero fazer um clareamento. E também depois do tratamento periodontal no RM3 em 1, inclusive, o melhor momento de fechar o PIC é depois que salvou o dente. Resolveu a halitose do paciente que tinha medo de dentista e já está há 3 anos no PIC. O que é o RM3 em 1? É a unidade básica do TPNC e do PIC. O RM3 em 1, ele é baseado no Full Mouth Disinfection, fazendo em uma sessão inteira, mas ele não é igual ao Full Mouth Disinfection. O evidenciador de placa é o GPS do RM3 em 1 e permite um melhor resultado em menos tempo. A gente vai usar o evidenciador de placa sem medo, porque você vai conseguir enxergar onde tem tudo. Todos os agentes patogênicos, as bactérias patogênicas, você vai resetar, você vai zerar essas bactérias, vai reequilibrar a microbiota porque você enxerga. E se você não usa o evidenciador, quando você passar a usar, você vai pensar assim: puxa vida, quanta placa bacteriana eu deixei passar.
Isso daqui se baseia também no fato de que saúde ou doença dependem do desequilíbrio microbiano e o grau de resposta imune. Isso daqui é o que eu falei na aula 1 dos aspectos moleculares da patogênese. A gente vai reequilibrar a microbiota, porque a gente vai enxergar as bactérias através do GPS de placa bacteriana, e a gente vai estar retirando essas bactérias que vão crescer de novo graças à resiliência, cresce de uma forma parecida com o que era anteriormente. Por isso é num programa onde o paciente vai retornar periodicamente. O que a gente vai fazer no RM3 em 1? A primeira coisa é a remoção do cálculo supra e sub com ultrassom, que é fácil e rápido, com o GPS de placa bacteriana, e você vai enxergar tudo. Você vai olhar no periograma onde tem a bolsa periodontal. Se tem uma bolsa periodontal de 5 milímetros no sítio mesiovestibular do 36, pronto, lá tem 5 milímetros, aprofunda aquilo ali. E isso não dói quando você usa da técnica certa, um instrumentinho ao longo eixo do dente, mãozinha de fada, leve, uma instrumentação ultrassônica sem ficar colocando muita força, sem usar na intensidade tão forte, porque você está vendo as bactérias bucais, porque você está vendo porque usa esse GPS de placa bacteriana. Isso que é tão especial. A terapia periodontal não cirúrgica utiliza instrumentação ultrassônica que despedaça as bactérias, que eu falei na aula 1 sobre efeito cavitacional. Você pode aplicar subgengivalmente, isso sem choque ou desconforto, basta utilizar com um inserto ultrassônico bom, novo, mãos leves, sem utilizar um equipamento com tanta força ou tanta potência, você está enxergando através do GPS, e as curetas, atualmente elas são desnecessárias, periodontista, desvicia, tá? Não precisa, não é a lisura que vai trazer resultado, é o reequilíbrio microbiano, tá? E para que você que é clínico, pare e pensa, quanto te custa encaminhar esses pacientes? Porque você sabe que atualmente nem sempre o paciente volta, nem sempre é por mal, mas às vezes o paciente vai, ele fica bastante tempo, porque o tratamento periodontal é longo, e depois aquele paciente que demorou tanto para você conquistar acaba indo embora. Por isso, é super legal que você aprenda a fazer a terapia periodontal não cirúrgica. Imagina um caso desse de terapia periodontal não cirúrgica, vai fazer o periograma, no periograma você vai enxergar exatamente, vai saber exatamente onde tem bolsa periodontal, aí ali onde tiver, você vai lá e se aprofunda. Por exemplo, você vai estar vendo aqui que aqui tem 5 milímetros, tem 7 milímetros, então você vai saber exatamente onde vai aprofundar. O periograma vai ser um mapa da sua instrumentação ultrassônica. Mede, registra e você vai saber exatamente onde aplicar esse instrumento ultrassônico se for subgengival. E se não tiver bolsa subgengival, não precisa. Você consegue fazer isso daqui com os insertos que você tiver no seu consultório, mas também tem alguns insertos especiais. Se você quiser, para aumentar o conforto, existem alguns insertos que eu escolhi especialmente para isso. Você pode remover o cálculo subgengival com insertos especiais. Esses são da Health, eles são compatíveis com qualquer equipamento. Você só precisa dizer para o vendedor qual é a marca do seu equipamento, que ele vai dizer exatamente qual vai ser o encaixe. Esse inserto P15, ele é alongado, tem uma bolinha na ponta, ele é perfeito para quem tem medo de ferir o paciente. Tem uma bolinha na ponta, pode ter certeza, nunca vai machucar nem furar. É um dos segredos da instrumentação ultrassônica sem dor também, tá? A cônica diamantada E2D, ela é uma diendo, por isso que ela chama E, mas a gente também usa para pério, principalmente para as interproximais. Ela é delicada, ela é fininha, e esse diamantado na ponta, ela é especial para manchas de tabagista e bactérias cromogênicas. Tem a Sensitive P4, ela só tem um porém que precisa ser para o seu equipamento super delicado, e porque ele vai servir para aqueles cantinhos fininhos nas interproximais de incisivos ou para regiões muito sensíveis, por isso chama a Sensitive. E tem uma posição que facilita a instrumentação ultrassônica sem choque para o paciente. Isso daqui, quando eu fui intercambiária dos Estados Unidos em 2001, eu vi um mocho que tinha um apoio de cotovelo e eu falei assim, nossa, que coisa prática, porque não cansa. Você vai ter só o movimento de punho, você não vai colocar o peso do seu músculo, não vai te cansar
forçar tanto, você vai conseguir trabalhar com muita delicadeza. Então você vira o mocho ao contrário, apoia os cotovelos e você vai conseguir colocar somente as suas mãos. Essa é a posição que facilita, você vai conseguir trabalhar com as mãos leves e não vai causar dor para o seu paciente. O segundo ponto do RM3 em 1 é a remoção da totalidade do biofilme maduro. Totalidade, porque nós vamos remover o patógeno-chave. Estamos de posse do GPS do biofilme dental, que é o evidenciador de placa. Você está enxergando e vai remover o patógeno-chave. O que é o patógeno-chave? É esse estudo da hipótese do patógeno-chave que fala que existe um organismo, e aqui esse organismo é a bactéria, que em baixíssima quantidade ela faz um grande estrago. Nesse estudo, eles descobriram que porfiromonas gengivales amplifica a inflamação e nós precisamos remover esse patógeno. Mas, professora, como assim vamos retirar? Você vai usar o GPS de placa e agora é como se você enxergasse todas as bactérias. Eu duvido que se você não usar o GPS de placa bacteriana, você não vai enxergar onde estão todas as bactérias patogênicas. Na aula 1 eu falei que as bactérias patogênicas elas não estão somente dentro da bolsa, elas também estão supragengival, protegidinhas dentro de um cogumelo chamado biofilme dental. Isso daqui a gente vai evidenciar. Isso daqui é para dar instrução de higiene, professora? Não, nós não utilizamos o evidenciador de placa para dar instrução de higiene, porque isso constrange o paciente. A gente quer um momento agradável, confortável, onde a gente vai acolher esse paciente. Portanto, o GPS do biofilme dental tem a função de nós enxergarmos e nós entregarmos a melhor sessão de RM3 em 1 para o nosso paciente. E como saúde ou doença, dependendo do desequilíbrio microbiano e o grau de resposta imune, a gente pode ter um paciente diabético, e esse é um caso da nossa comunidade de alunos, onde os nossos alunos podem mandar os seus casos clínicos, e esse paciente diabético, ele compareceu com isso daqui, teve a maior discussão lá no grupo, o que faz, opera, não opera, se operar vai dar recessão, o que a gente faz? E olha o que aconteceu. Gostaria de compartilhar o resultado de um caso que postei alguns dias sobre um paciente diabético que não trata, enfim. Hoje ele voltou porque tinha ficado agendado para começar a tratar com resina. Fiquei impressionada com a melhora da gengiva. Eu fiz apenas uma sessão de RM3 em 1 do tratamento periodontal, só exatos 15 dias. Até tinham sugerido a remoção cirúrgica, mas não será necessário. Sorriso. Quem fica feliz? Eu não sei se a gente fica mais feliz ou o paciente fica mais feliz. E o paciente vê esse resultado. Esse é o resultado do reequilíbrio microbiano através dessa metodologia que eu estou te mostrando. O RM3 em 1 é o procedimento utilizado para salvar dentes. Olha aqui onde a gente tem uma perda óssea e através da terapia periodontal não cirúrgica, sem enxerto, as células do redor, elas vão acabar formando e elas vão acabar fechando esse espaço. Isso daqui é sucesso com terapia periodontal não cirúrgica. O terceiro ponto que a gente vai fazer é 3 em 1, 3 coisas numa sessão. Remoção de cálculo, remoção de biofilme e repolimento de todas as restaurações para facilitar a higiene do paciente. A gente não fica brigando com o paciente para o controle de placa. A gente dá condições para o paciente higienizar. Nós repolimos dentes, restaurações, levantamos o brilho, damos uma sensação boa para o paciente, isso facilita demais o controle, o paciente passa a ter prazer em higienizar, isso sem bronca, sem exigir, eu estou reequilibrando a microbiota desse paciente e ele fica encantado. Nós vamos ver todos os bordos, os degraus, estando essas superfícies de resina lisas e repolidas, a gente acaba não tendo recidiva de cárie. Pronto, essa é a odontologia do cuidado. E o RM3 em 1 encanta o paciente, porque a gente acaba utilizando, por exemplo, o kit DH Pro Cristina Miura, e nesse kit a gente tem aqui escovinhas de Robson,
onde a gente tem das roxas, mais grossa, média e finíssima, mais macia, a espessa, média, finíssima, uma taça de borracha finíssima, borrachinhas para superfícies radiculares. Quem sofre com um paciente que dá um pulo na cadeira quando a gente acaba tendo hipersensibilidade, de uso do GPS da placa bacteriana, você vai enxergar e você vai polir superfícies radiculares com essas borrachinhas. Atenção que é o pulo do gato, hein? E quando o paciente tiver hipersensibilidade, você vai usar essas pedrinhas de Arkansas todas em baixa rotação e a gente vai conseguir reequilibrar essa microbiota, a gente vai conseguir tirar placa, cálculo, com um mínimo de uso do ultrassom, que a gente usa esses recursos. Então, o RM3 em 1 encanta o paciente porque é sem dor, sem anestesia e sem curetas, porque não precisa mais. É instrumento rotatório, ultrassom para quando a gente tiver uma grande quantidade de placa. O RM3 em 1 consiste em remoção de cálculo, remoção do biofilme, repolimento de restaurações, sem dor, e isso controla a microbiota. Não existe perda óssea sondando e fazendo o RM3 em 1 na periodicidade correta. Eu tinha falado para você que a gente vai mostrar uma metodologia para controlar a perda óssea, é fazer o RM3 em 1, é sondando sempre, mantendo esse paciente sem sangramento à sondagem, e isso na periodicidade ideal. Qual é a periodicidade ideal? É de 3 em 3 meses? Não, ela é individualizada, até que ele retorne e não tenha sangramento à sondagem. Para alguns vai ser a cada mês, para alguns 2 meses, para alguns 3 meses, para outros 6 meses, 8 meses, depende de cada paciente. E você vai descobrir sondando, porque ele vai ter que voltar antes que tenha sangramento à sondagem. É só sondar todos os pacientes em cada RM3 em 1. Olha aqui no Journal of Clinical Periodontology, sangramento à sondagem, um preditor da progressão de doença periodontal. Sim, é um preditor de doença periodontal. Se você mantém o paciente sem sangramento à sondagem, não tem perda óssea. Como? Através do procedimento de RM3 em 1, que eu acabei de te mostrar. Escreve aqui no chat o que você achou até agora. Não é legal? Gostou? Fala assim, eu vou aplicar isso daqui, vou aplicar o RM3 em 1 no meu próximo paciente. Eu vou falar também sobre clareamento. Nesse estudo científico aqui, dos efeitos dos agentes clareadores em manchas pretas causadas por bactérias cromogênicas, em 10 anos de follow-up. E nesse estudo, eles mostraram que essas bactérias, elas fazem esses pintinhos que podem ser pontos contínuos, localizados em linhas pontilhadas, sendo fortemente aderida. Aí você vai usar ou pedrinha de Arkansas, ou borrachinha DH Pro, ou inserto ultrassônico, de preferência aquele ali diamantado, mas pode usar o que você tiver e vai usar o GPS porque você vai enxergar melhor. É composta por micro-organismos do mesmo tipo morfológico, aproximadamente 90% dos cocos gram-positivos. Isso é diferente, tá? Para falar para você que bactéria cromogênica, ela faz um cálculo. A bactéria cromogênica não é assim, é uma mancha. Gente, isso daqui não sai com jato de bicarbonato, porque ele acaba fazendo uma manchinha. E a presença de uma calcificação marcadamente diferente de um biofilme normal. Ele não é um biofilme, mas é um desequilíbrio microbiano. Isso precisa ser tratado por um TPNC, que vai voltar em várias sessões. Na aula 3 eu vou mostrar como monta o plano de tratamento. E este paciente que tem um desequilíbrio microbiano também, que são manchas, mas por bactérias diferentes, para a gente conseguir erradicar, nunca é em uma sessão. É num programa, é no PIC, o paciente volta sempre e a gente vai conseguir ter esse controle. Outro ponto que eu quero falar é sobre idosos para colocar a manutenção preventiva. Considerando a população de idosos de 60 anos ou mais do total de 32.103.490, a gente tem 32 milhões de idosos precisando de RM3 em 1 mensalmente. E poucos dentistas sabem atendê-los do jeito certo. Os idosos, eles
tem dificuldade de higiene. Aqui em casa eu cuido de dois, cuido dos meus sogros, né? Então, um tem quase 90 e a outra tem 82, 83 e tá com Alzheimer. Eles não escovam os dentes direito. A gente faz o RM 3 em 1. Eu faço o RM 3 em 1 periodicamente, de forma a reequilibrar a microbiota. Por quê? Para não ter cárie, porque tem superfície radicular exposta, para não ter perda dentária. E se o idoso tiver cárie, ele vai ter uma cárie radicular. Aí, endodontistas, fala para mim, como é que é fazer endo em idoso, com aquela raiz atrésica? Muitas vezes o endodontista não vai conseguir encarar, ou ele nem quer encarar, e o idoso perde o dente. E por conta da morbidade, nem sempre a família autoriza que se coloque implante. Então nós precisamos manter os dentes dos idosos, para que eles não percam, nem por doença periodontal, nem por doença cárie. E existe mais um motivo para a gente falar sobre idosos, que é a disfagia sarcopênica, a malnutrição e a fragilidade oral em idosos. É uma revisão de literatura. Eu trouxe isso daqui maior para você conseguir entender aqui, ó. Então, desse artigo científico, e eles chamam assim, fragilidade de fragilidade mesmo, sabe? Aquele idoso fraquinho. Sarcopenia é a perda de músculo. Disfagia é idoso que não consegue comer. Sabe idoso que para de comer, que não quer comer mais? É muito comum. E a perda de músculos, que é a sarcopenia, que está diretamente relacionada também à perda muscular e também com a baixa absorção proteica. Idosos precisam de mais proteína e vai precisar de mais proteína se não tem mais dente para comer, vai comer como? Gente, bora manter os dentes. Esse é um argumento forte para a gente trabalhar com as famílias, dos idosos, para os cuidadores, para os familiares. Chama, manda um áudio, telefona e fala, a gente vai cuidar do seu idosinho, que a gente vai honrar, trazer qualidade de vida até o último dia, mantendo os dentes na boca, porque a maior alegria do idoso é comer, ele precisa ter esses dentes na boca. Então, a gente precisa prevenir a sarcopenia. Para prevenir a sarcopenia, precisa ter dente. O envelhecimento está fortemente relacionado a uma pobre condição de estado oral. A pobre saúde bucal afeta a absorção de nutrientes, não consegue comer, né? Ou fazendo escolhas alimentares ruins, porque eles acabam comendo só comida molinha, levando a desnutrição e, consequentemente, a fragilidade nos idosos. Nesse cenário, sarcopenia, disfagia, né, não consegue comer, e saúde bucal estão fortemente ligados. Tem um outro estudo falando sobre idosos que traz um estudo comparando, mostrando que quanto mais dentes, mais longevos eles serão. Será que é porque conseguem ingerir melhor? Será que é porque conseguem absorver melhor os nutrientes? Porque os estudos já estão falando isso. Usa isso como um argumento forte de vender RM 3 em 1 em programa e falar para a família, idoso, os seus dentes são uma parte muito importante para a saúde. É a gente parar de pensar na limpezinha. Nós não estamos vendendo limpezinha, é um programa de saúde bucal. Tem um outro ponto dos idosos, que os idosos, quando gostam do profissional, trazem toda a família depois, filhos, netos. Quem tem idosos que são pacientes fiéis? Não é tão gostoso atendê-los? Eles são muito amáveis. Os idosos são pacientes fiéis e chegam a trazer 4 pacientes cada. E traz esposa, e traz filho, e traz neto. E se unirmos os tabagistas e diabéticos aos idosos, esse número mais do que dobra. E a gente vai alcançar 70 milhões de tabagistas, diabéticos e idosos. E 99,6% dos dentistas não sabem tratar a doença periodontal desses pacientes. E depois colocar no pique, para que eles não percam mais dentes. Paciente com periodontite tem maior chance de desenvolver periimplantite, que é muito mais difícil de tratar. Então, se ele tiver implantes na boca, tem que cuidar desses implantes também. E o pique
que é o programa de cuidado, ele é baseado no RM3 em 1. Ele gera um efeito uau e elogios exagerados. Usa um protetor bucal cheiroso, uma pasta profilática cheirosa, um procedimento zero dor, porque você tem um GPS, porque você está usando o kit DH Pro, porque você usa o ultrassom com a mãozinha leve. Vai gerar indicações anormais de gente vindo de todo canto e a garantia que não haverá perda óssea junto com a sondagem, onde você vai estar vendo o sangramento à sondagem. E o dentista recebe no mínimo 400 por hora para manter o paciente saudável pelo resto da vida. Essa é a beleza e a maravilha do RM3 em 1. Olha só, oi Fabiana, como vai? Só a casa, estou com um problema periodontal. E a cidade toda indicou você. Isso é uma indicação anormal, a cidade inteira mandou falar com ela, porque o RM3 em 1 é único. O Kemper recebeu 3 pacientes depois de realizar um RM3 em 1. Vou mandar minha filha e também meu filho, Nora, que mora em São Paulo. Ele mora em Rondonópolis, do Mato Grosso. É muito bom, nunca fiz nada parecido. Eu tenho paciente que paga para familiares experimentar, dando de presente. Porque é um momento que eles dizem assim, mas ninguém nunca tratou da minha boca desse jeito, entendeu? Já tive a situação de 2 irmãs, uma inclusive que mora aqui no Brasil e a outra mora na Itália. A irmã dela, quando veio para o Brasil, ela fez questão de pagar para a irmã, para ela ter esse prazer. E eu fiz. O que fazer para a odontologia curativa gerar pacientes recorrentes e que pagam no mínimo R$400? Você vai construir a alavanca de ação do paciente. É uma sequência de 9 atos na ordem certa para fazer o paciente fechar o pique de maneira 100% íntegra e ética. Então, se você pensa, o paciente não quer, ninguém quer, é porque você não conhece essa metodologia da alavanca de ação. É como se fosse assim, uma pedra que o paciente não quer voltar. Aí você vai usar os 9 passos que a gente vai detalhar aqui para você e aplicados esses 9 passos, você vai conseguir o resultado. No RM3 em 1, você tem o primeiro passo, que é o acolhimento que gera confiança, depois tem a identificação do maior medo ou sonho, diagnóstico com sondagem, a técnica do não mate a fome primeiro, posicionamento como dentista que salva dentes, explicação do plano de tratamento contando histórias que fundamentam a recorrência, apresentação da bola de cristal, ancoragem do preço e tratar as objeções. A primeira coisa é o acolhimento. Nesse acolhimento a gente tem que ter empatia. E aí você vai ouvir o paciente. O que é empatia? Chegou o paciente idoso, diabético, tabagista. Antes de começar a dar de dedo, você vai ser acolhedor. Vai trabalhar com uma comunicação não violenta. Deixa eu entender você, sem julgamento, sem pensar, nossa, como é que deixou chegar isso? Sem julgamento, sem bronca. E você vai ouvir de uma forma humanizada, como se fosse você. E adaptar esse tratamento à realidade do paciente. Isso é humano, isso é humanizado. Diabético, tabagista, adolescente, volta mais, volta menos, desde que eu cuido de você. O paciente, ele sente que você se importa com ele. Esse ponto por si já gera fidelização. E você vai ter frases mágicas, e essa eu quero que você anote aí, eu tiro um print da tela. Me deixa entender a sua história. Me conta a história dessas cáries, dessa doença, dessa gengiva. Seja bem aberto, bem genérico. E nessa fase de acolhimento você está ouvindo. É também uma técnica de venda, porque os bons vendedores coletam informações. E você vai coletar, nesse momento de acolhimento, a identificação do maior medo ou sonho do paciente. E esse é um ponto importantíssimo para o paciente agir e fechar o pique. Qual que é o medo? Ele tem medo de doer, ele tem medo de gastar, ele tem medo de não dar certo, ele tem medo de doer, ele tem medo de quê? E você vai transformar esse medo em sonho. Então, a sua conversa nunca vai ser igual para todo mundo. Se ele tem medo de dentista, você vai vender o sonho que você vai voltar pouco. Se ele tem medo de dor, toda a sua conversa que vai ser tranquilo, vai ser confortável, ele não vai tomar anestesia, não vai sofrer.
Se ele tem medo de gastar, a conversa é: o seu investimento é em manter a saúde, mas não para tratar. Faz analogia com o carro, consertar o carro é muito mais caro do que evitar problemas, do que a manutenção, mas tem um custo. Aqui você vende o pique, o cuidado e fala para o paciente: eu vou cuidar de você. Esse fenômeno da gente começar a chamar de cuidado traz pacientes às lágrimas nos nossos consultórios. Você vai ver. Aí você vai passar pela terceira fase, que é um diagnóstico com sondagem. Eleva a sondagem ao patamar de um exame. E você vai fazer o PSR em 1 minuto, que é uma sondagem de triagem, e você vai fazer um periograma completo em 3 minutos. E não é para demorar muito mais do que isso. Como é que funciona esse periograma? Esse periograma, ele está num programa chamado PerioChart Online. Ele é gratuito e você vai editando e vai preenchendo. Aí você vai colocando a profundidade de sondagem. Tem 2 maneiras de você fazer. De abrir no computador, de uma pessoa ir sondando e auxiliar e medindo. Então, veja bem, para cada dente, a gente vai ter 3 pontos na face vestibular e 3 pontos na palatina. Esse é o periograma. E se tiver muitas bolsas, vai fazer. E este periograma é um periograma onde a gente tem bastante flexibilidade, como por exemplo, olha o que meu aluno fez. Ele não se adaptou aos quadradinhos, ele não é periodontista, se perdeu e ele fez um monte de quadradinhos dele. Pode ser um periograma assim, desde que seja feito. Ou seja, pegou um sulfitão e ele dita o número do dente e ele marca 3 números e ele pinta com uma caneta de destaque aonde tem bolsa periodontal. E ele circula de vermelho onde tem sangramento. Mas, professora, você não registra recessão gengival e a perda de inserção? E nesta metodologia, que eu quero que seja um método rápido e ágil, porque a gente não pode fazer uma periodontia longa e complicada, é só profundidade de sondagem. E eu sei que tem periodontista que não está sondando, porque demora demais. Tem que sondar, nem que seja essa. Essa tem que cronometrar. Vai demorar no máximo 3 minutos. Não pode demorar muito. O periograma completo era muito demorado. Completão, né? Que tem recessão, perda de inserção, tudo mais. E os dentistas não faziam. Aí surgiu também as seguradoras dos Estados Unidos que encomendaram o exame muito mais rápido. Acontece assim, que nos Estados Unidos tudo funciona como seguro de saúde. E o seguro, você vai lá, zera tudo que você tem na boca para não ter problema, e se acontecer um problema, o seguro paga. O problema é que quando começaram a aparecer as doenças periodontais, com bolsa de 8, 10 milímetros, e em plena era de periodontia cirúrgica, a seguradora falou assim: mas não é possível. Essa doença tem que ter uma prevenção. Academia American Dental Association, cria um exame aí. Nós precisamos de uma coisa que previna esse problema. E assim, a American Dental Association e a American Academy of Periodontology, eles lançaram um programa de detecção precoce de doenças periodontais. E ela é feita com a sonda OMS, que eu mostrei na aula 1, e aqui a gente tem o desenho esquemático dela, onde a gente tem um código. E isso, ele é chamado de PSR, Periodontal Screening and Recording, em inglês, e CPI, Índice Periodontal Comunitário, em português. Da maneira que você quiser chamar, elas são muito semelhantes. E aqui nesse desenho esquemático, a gente mostra, por exemplo, se no sextante a coisa mais grave for nada, a nota do sextante é um rastreio, tá? Não é dente índice. Vai passando o sextante. Isso tem que demorar 1 minuto, né? Pega o sextante assim e vai passando. Tum, vai passando. Aí depois, assim, se no sextante a coisa mais grave for um sangramento, é código 1 pro sextante. Se no sextante a coisa mais grave for cálculo, é 2. Mas esse sangue, isso não importa. Tem cálculo, é código 2. A coisa mais grave. Se for a coisa mais grave, tem uma tarja entre 3,5 e 5,5. Se tiver dentro da tarja preta, ela é código 3. Se mergulhou toda a tarja preta, é código 4. Código 3 e código 4 são doenças periodontais. E código 3 e código 4, a gente recomenda que se faça o periograma completo. Nem todo mundo tem bolsa periodontal. Então, você vai fazer primeiro esse exame de triagem. E aqui, do LIND, tá muito didaticamente destacado aqui, ó. Código 0
Então, nada do sextante. Aqui, sangramentinho no sextante, cálculo no sextante. Aqui, código 3, onde ele entrou parcialmente na tarja e aqui mergulhou totalmente a tarja. Esse daqui vai ser o código 4. E a gente vai registrar isso daqui num quadradinho. Vai fazer um jogo da velha, assim, mais ou menos, tá? Isso daqui, quando eu fui nos Estados Unidos, eles tinham um rolinho de adesivo para anotar e etiquetar. E precisa registrar, professor? Precisa registrar, para não acontecer do caso de repente, você nunca registrar e aparecer em bolsas. Aí você pode ser indiciado de falar assim, não identificou as bolsas. Não, vai estar escrito, olha, não tinha bolsa, o paciente ficou diabético ou sumiu e agora tem, mas quando veio não tinha, como já aconteceu comigo. Houve um diabetes que surgiu na pessoa e aí ainda bem que eu tinha deixado isso registrado. Aí você vai dar uma nota no sextante, como por exemplo assim, olha, para o sextante póstero superior direito, código 2, antero superior é 3, póstero superior esquerdo é código 1, e aí você vai colocando o código, uma nota para o sextante. O que não tiver dente ou tiver um só vai ser X e o único dente vai ser unido ao sextante adjacente. Código 4, ou quando não tem nada é 0. E vai colocar a data, o mês, o dia, o mês e o ano. E assim você vai fazer as sondagens, porque a sondagem é o terceiro passo da alavanca de ação. E você vai mostrar para o paciente que você está fazendo essa sondagem. Você vai elevar a sondagem a um exame. E o quarto ponto da alavanca de ação é a técnica do não mate a fome primeiro. Você já viu que quando você vai no Outback, adora ir no Outback, e você recebe o pãozinho, mas esse pãozinho só vem depois que você já fez o pedido. Você não come o pão de cortesia antes de fazer o pedido, senão você diminui a fome e consome menos produto. E é por isso que o pãozinho só vem depois que você já fez o pedido. O paciente, por exemplo, ele chega com a queixa principal e você não resolve primeiro. Por exemplo, ai doutora, eu vim aqui que quebrou esse dente. Aí você vai lá, dá o diagnóstico, plano de tratamento e, ai, tô vendo uma gengivite. Ah, tá bom, depois a gente vê. Você resolveu o problema, matou a fome, o paciente não quer mais nada. Não, comi o pãozinho, tô saciado, não quero mais nada não, preciso de nada. Mas o paciente veio, quero ver esse dente. Aí você vai fazer a alavanca de ação, você vai conversar, vai fazer a sondagem, fez a sondagem, e você vai falar assim, espera um pouquinho, antes de falar desse dente, eu vou falar de outra coisa. Aí você vai falar do sangramento à sondagem, você vai falar o que você viu, você vai falar os outros passos da alavanca de ação, mas você não resolve a queixa principal, porque se você resolver, acabou, você nunca vai vender prevenção. Isso é contraintuitivo, né? Mas é a coisa mais valiosa. Se você não fizer isso, não vai vender. Deixa eu te dizer uma coisa. Aí, deixa isso no ar. E você tem o próximo passo, que é um posicionamento como dentista que salva dentes. Você vai dizer para o seu paciente que... Por que é que você está fazendo isso? Porque senão o paciente vai ficar pensando assim, nossa, que engraçado, né? Todos os dentistas aí querendo extrair o dente, essa dentista querendo manter o dente. Você vai falar, eu sou um dentista que salva dentes. Por quê? E isso daqui, ele segue a seguinte script, tá? Aqui eu trabalho com um programa de cuidado. Aqui eu vou cuidar de você. E os pacientes ficam emocionados, vai cuidar de mim. E o melhor momento para fechar um pique é depois de salvar o dente. Salvou o dente e o paciente vem e ele vai ficar no cuidado com você. Todo paciente que chegar para um tratamento curativo, você coloca num pique. E assim entra nesse programa de cuidado. Essa alavanca fecha o pique. Depois de qualquer procedimento ou junto com qualquer procedimento. O paciente chegou, canal, implante, faceta, prótese, tudo vai ter a manutenção. É preciso dizer que não existe uma odontologia do cuidado se você só faz o curativo. Você tem que associar o preventivo
para que ele não tenha esse problema depois, para que isso não agrave, mas tem que seguir a ordem da alavanca de ação. Já você vai acolher, escuta a dor e o sonho, depois você vai sondar, depois você não vai matar a fome, não resolve. Calma, agora eu vou falar, eu sou um dentista que salva dentes e que eu vou fazer isso daqui. E esse posicionamento como dentista que salva dentes te diferencia do mercado e é impossível de ser copiado por grandes clínicas e franquias. Nesse posicionamento de dentista que salva dentes, você vai falar a sua história pessoal. Eu, Cris, na minha história, eu quero ser um dentista que salva dentes. Eu sou uma dentista que salva dentes, porque eu nunca me conformei em estudar tanto odontologia e ver o paciente perdendo dente. Eu não estudei tanto para perder dente, para ver os pacientes perdendo. E é por isso que é esta odontologia que eu executo aqui. Isso daqui te dá credibilidade. O paciente vai te arregalar os olhos e vai te olhar diferente. Tem uma técnica chamada pitch do elevador que a gente usa nos métodos de captação e as pessoas pensam, nossa, dentista que salva dentes, que interessante isso. Isso é novo, isso é impossível de ser copiado por grandes clínicas e franquias. Pode abrir uma clinicona na esquina que você já está diferenciado. Que nas grandes clínicas ou franquias, eles não estão preocupados em salvar dentes. O paciente vai, ele já vai perceber. Tem uma rotatividade de dentistas. A cada dia ele é atendido por um diferente. E isso impede a fidelização. Gera uma alta rotatividade de pacientes também. Não gera proximidade, humanidade, empatia. É aqui que a gente vai ter o paciente por perto. Uma personalização, uma criação de vínculo, e a cada retorno do paciente você recupera o assunto tratado na consulta anterior. A cada retorno do paciente você vai mostrar uma novidade em saúde bucal. A cada retorno você vai ter mais uma coisa nova para dizer para ele. Isso vai trazer uma recorrência infinita para o seu paciente. Qual franquia ou grande clínica consegue fazer isso? E é por isso que, se você está preocupado com todas essas grandes clínicas, a gente nem se preocupa, porque o paciente quer voltar com a gente. E você vai fazer uma explicação do plano de tratamento utilizando as histórias que fundamentam a recorrência. Histórias que traduzem os estudos científicos numa linguagem que o paciente entende a importância de retornar. Por exemplo, para explicar a resiliência do biofilme dental, a gente fala para o paciente que o biofilme é igual um jardim. Você capina o jardim e ele cresce de novo. Você capina o jardim e ele cresce de novo. E é por isso que, individualmente, para o seu caso, a gente vai estar fazendo na periodicidade de X, para que a gente não tenha essas bactérias que causam sangramento à sondagem. A periodicidade individual é de acordo com placa, cálculo, sangramento à sondagem, mobilidade, próteses complicadas, habilidade de higiene, condições sistêmicas que a gente vai falar na aula 3. Tudo isso compõe. E aí, quando a gente conta isso daqui dentro dessa história do jardim, dentro dessas explicações, o paciente entende. E ele vê que você não está querendo empurrar pacote, que é verdade. Vai contar a história da resiliência do biofilme que eu falei na aula 1. E vai utilizar, então, a mesma estrutura que Jesus usou para eternizar sua mensagem e criou a maior religião do planeta. E fazendo isso, a Andréia Correia, ela fez 9.503 trabalhando 3 tardes por semana. Ela atende meio período em outro lugar e ela consegue fazer isso, trabalhando somente em meio período. Não é bom isso? Doutora, quero um bom pério em São Paulo, Rio Preto em São Paulo, Duque de Caxias e alguém em Jundiaí, Zona Sul, um ótimo periodontista. As pessoas estão procurando um dentista que salve dentes. Aqui, em capital, Curitiba, Pará, São Paulo, onde eu encontro um profissional que seja alinhado com essa metodologia. Pode me indicar em Portugal um dentista que faça esse método. Os dentistas, eles só fazem o tratamento. O dentista que salva dentes, ele está sendo visto como diferenciado. O paciente não quer mais perder o dente. Olha aqui, em Curitiba, estou sofrendo de periodontite. Help me aqui, Doutora, amei tudo que eu vi aqui. Mas, pelo amor de Deus, me indica alguém como você na Zona Oeste de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, estou bem aflita. Em Recife, eu preciso urgente. A gente também tem pedidos de dentistas querendo encaminhar pacientes
para salvar os dentes. Professora, tem clínica, eu tenho uma paciente para indicar. Precisava de uma indicação. Estão procurando dentistas que salvem dentes e não tem. Por quê? Os periodontistas pararam de fazer periodontia? Porque periodontia tradicional é difícil mesmo. Tem que fazer essa periodontia que eu estou mostrando. Essa é boa. Além do TPNC, você vai colocar os pacientes no pique. E o próximo passo é a apresentação da bola de cristal. Na bola de cristal, você vai mostrar para o paciente o que tem. Você faz uma ancoragem clínica. Você apresenta os problemas que ele não enxerga. Quando o paciente fala assim, doutora, pode arrancar esse dente, eu não quero. É porque ele não sabe as consequências de perder esse dente. Doutora, quero colocar implante. É porque ele não sabe do implante. Ele pensa que é um dente novinho da Silva, como ele vê no desenho esquemático, que não é bem isso. E você vai descrever nessa bola de cristal o pior cenário possível para o caso dele. Você sabe, você é dentista, mas a gente não fala. A gente fica descrevendo o procedimento, igual o mecânico, fala que tem que trocar tal parafuso, tal parafuso, tal parafuso. A gente tem que falar a vantagem de manter, porque lá na frente eu vejo na minha bola de cristal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Ele não sabe. Você vai fazer uma ancoragem monetária. Quanto custa esse procedimento? O custo que trouxe para o consultório? Ou quanto que vai custar se tiver esse problema? Aí você olha bem nos olhos do paciente. Isso é muito poderoso. Você fala assim, paciente, você imagina nunca mais ter que fazer isso? O paciente espanta, porque ele acha que ter cárie é inevitável. Ele acha que essa doença gengival que ele tem não tem cura. Mas quando a gente fala isso para o paciente, ele fica feliz. Aí você começa a fazer o fechamento do programa e depois o pagamento. Olha só, a bola de cristal da dentística. Você vai falar, olha paciente, aconteceu isso aqui. E às vezes precisa de um aumento de coroa clínica, às vezes já foi restaurado, vai ter que fazer de novo. Imagina, você nunca mais precisar fazer isso de novo. Imagina não ter mais infiltração. Não vai fazer mais infiltração porque ele vai estar no seu programa de cuidado, onde você vai estar fazendo o repolimento dessas restaurações, onde não vai ter problema. Ancora esse preço numa coisa clínica, não vai ter mais esse problema. Estarei cuidando, vou estar cuidando dos degraus, vou estar reequilibrando a microbiota. Ancora isso daqui no dinheiro, porque se tiver isso daqui, o próximo passo vai virar um canal, vai virar uma cirurgia de aumento de coroa clínica, e se isso daqui ficar muito grande, talvez vire canal, depois vira pino, vira coroa, você vai perder o dente, vai colocar implante aqui na clínica, custa tanto. Tem que explicar que ele não tá vendo, é a bola de cristal futura. Se for orto, olha, se não voltar lá na frente, essa gengiva vai ficar inflamada, a inflamação vai tirar toda a força de aposição e reabsorção, pode acabar causando recessão, perda de papila ou hiperplasia ou cárie. Conta toda a bola de cristal para não ter isso. Se você não contar, não mostrar foto, abre no Google, mostra para ele vai falar assim, não quero, porque você falhou na bola de cristal. Tem que contar isso. Para quem é da implanto, para não ter isso aqui, que é perda óssea, periimplantite. Imagina, passou pela cirurgia, sofreu a cirurgia, colocou o implante, deu perda óssea. Colocou o implante, perdeu a prótese, deu perda óssea. Para não ter isso. Ou fez a endodontia, deu lesão periapical. Para não ter, a gente vai estar monitorando. Para não ter cárie. Investiu na endo, vai perder o dente por cárie. Então, paciente, porque vai acontecer isso, e aí fala que o problema, às vezes perde o dente, fala o quanto custa fazer isso, às vezes vai ter que fazer o retratamento endodôntico, aqui nesse caso vai precisar de um aumento de coroa clínica, e isso poderia ter sido evitado através do PIC, do programa de cuidado, porque agora eu vou cuidar de você, porque agora vai ser um programa onde eu vou salvar dentes. Olha, uma reabilitação protética linda, mas olha esse periodonto que se jogar um ar, vai voar um monte de gengiva para lá e para cá.
Depois de tudo isso, vai ter doença gengival? Não, paciente, eu estarei cuidando para que não perca a saúde, para que não perca a beleza, para cuidar desse investimento. Você tem um carro de luxo na sua boca. Essa é a bola de cristal que o paciente não sabe. Capricha nessa ancoragem clínica, capricha nessa ancoragem financeira. Vai fazer ancoragem no sistêmico, como por exemplo, não sei se você sabe, paciente, mas o que acontece é que essas bactérias bucais, se houver sangramento, elas podem passar pela corrente sanguínea, porque tem um caminho que é o sangramento. Nesse sangramento, tem gente que vai chegar com essas bactérias no coração, chama endocardite infecciosa. É a maior causa de substituição de válvula cardíaca, sabia? Vira cardiopata. Não dá pra gente saber se vai ter. Ou essas bactérias, elas passam pela corrente sanguínea e as toxinas atravessam a barreira hematoencefálica. Não sei se você já viu, mas tem Alzheimer que está sendo causado por bactérias na boca. Que as bactérias da boca causam inflamação, estão relacionadas com diabetes, estão relacionadas com cardiopatias. Não pode ter sangramento à sondagem. Nenhum paciente, ninguém deveria ter sangramento à sondagem, porque vai evitar que esses problemas se tornem muito maiores. Então, precisa ancorar, mostrar essa bola de cristal para o paciente. A ancoragem do preço para o pique, ela vai ser a ancoragem da desgraça na bola do cristal, para falar assim, olha, vai ficar muito mais caro se tiver esse problema. Você vai fazer a ancoragem emocional, olha, e que pode doer, principalmente se o medo for dor, pode doer, mas vai ser sem dor. Trabalhe esse contraste. Ou você quer ficar tranquilo, não ter mais problema bucal? Porque eu não quero mais ser dentista bombeiro. Porque o dentista bombeiro, eu vou esperar ter o problema, porque vai ter o problema. Eu tô aprendendo sobre o biofilme dental, esse problema vai acontecer. Para que não tenha esse problema, eu vou estar cuidando de você. Mostra o quanto o pique é barato. Divide esse pique por ano, que esse pique por ano, ele não vai dar uma pizza por mês. Fala pro paciente quanto custa fazer a unha toda semana. Aí uma unha toda semana vai custar tanto. Olha só, mas para cuidar dos dentes, a unha vai acabar, vai passar, mas para cuidar dos seus dentes é para sempre. Esse pique, ele é muito barato. Então, você vai fazer isso para você ancorar na desgraça dessa bola de cristal. Ou você pode também falar assim, ó, se você vai ter esse problema, tem que ser o problema específico dele, tá? Ó, a gengiva vai voar, vai estragar, vai demorar, vai ter que, vai sofrer, ou vai descer a gengiva, nem sempre a gente vai conseguir recobrir, ou vai precisar de uma cirurgia, essa cirurgia hoje custa tanto, coloca o preço real. Eu tenho uma aluna que ela faz um plano de tratamento dentro daquilo que seria a desgraça mais desgracenta se acontecesse. Olha, se isso aqui tem chance de cárie, recidiva de cárie, ou se você não voltar, vai dar periimplantite, vai perder, vai custar tanto. Coloca o preço real, coloca que o curativo é mais caro para ele. Então, vai falar que isso daqui vai ser tranquilo. Tem gente que ainda pensa assim, brasileiro não faz prevenção. Será que não faz prevenção? Faz manutenção do carro a cada 10 mil quilômetros? Faz acompanhamento periódico do filho do pediatra, no odontopediatra? Toma vacina, faz pré-natal. O paciente só faz prevenção quando ele tem clareza do que ele perderá se ele não fizer. E aqui é você contar a bola de cristal, fazer uma ancoragem bem feita para o paciente e ele fecha o programa anual. Ó, Celidalva fechou um pique de 3.800 para gengivite. Porque, como é que a mágica diz? Tem que parecer ser barato, 3.800 é barato, porque não sei qual que era a bola de cristal, mas se isso daqui virasse uma periimplantite, ia ficar muito mais caro. Se isso daqui virasse uma periodontite, ia ficar muito mais caro. Fechou o primeiro pique, recebeu 4.000 adiantado. Pacote anual, tô super feliz. Por que anual? Porque assim você garante que ele vem. O paciente é um compromisso nosso, para que você não tenha mais esse problema. Eu não quero mais ser dentista bombeiro, se posicione como dentista que salva dentes. E pare e pensa, quantos pacientes você já atendeu até hoje?
quantos pacientes você poderia estar colocando nesse seu programa de cuidado? Esses dias eu fiz essa pergunta para o implantodontista de Brasília, de quase 15 anos de formado, bem desanimado com a odontologia, já pensando em fechar o consultório, e ele me respondeu que ele tinha atendido mais de 2.000 pacientes. Já imaginou se 90% desses pacientes estivessem num programa de prevenção, retornando periodicamente? Olha só, fez o script de rechamada e fechou 3 PICs, Good Vibes, 3 de manutenção que eu resgatei e voltei a colocar no programa. Aqui se chamava PIMP, que era de programa de manutenção preventiva. A gente mudou para PIC, porque chamar de cuidado hoje faz mais sentido pra gente. E isso daqui muda a vida. Agora, eu quero fazer uma revisão rápida de tudo que nós vimos aqui. Nessa aula, você aprendeu que o melhor momento para fechar um PIC é depois de salvar os dentes. Dr. Weber, do Rio de Janeiro, fatura 30 mil só de PIC. Todos os tratamentos que ele faz, ele coloca um PIC, coloca os pacientes para sempre da manutenção. Fechou os buracos do balde. O PIC é a melhor maneira de prevenir perda óssea, porque não existe perda óssea sondando e fazendo RM3 em 1 na periodicidade correta. Pode salvar os dentes que estão condenando para colocar implante, porque sem manutenção preventiva o problema é que vai ter periimplantite, mas com o PIC não vai ter mais perda óssea. O RM3 em 1 é um procedimento realizado com instrumentação ultrassônica, totalmente indolor, e isso gera indicações anormais e elogios exagerados. Os idosos precisam de RM3 em 1 mensal, são os principais pacientes, são aqueles que mais indicam para os dentistas. E o Brasil tem 32 milhões de idosos. E caso tenha ficado alguma dúvida aqui, deixa aqui o seu comentário, que eu vou fazer o possível para responder todo mundo. As melhores perguntas eu vou responder no plantão de dúvidas da aula 2, que acontece na quinta, às 27. E o material didático dessa aula vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp exclusivo do workshop. E é só clicar no botão verde aqui embaixo para entrar, se você ainda não está lá. Você escrever vai fixar o seu conhecimento, é um feedback para mim, é um feedback para outro colega. Olha, o meu melhor aprendizado foi isso, foi aquilo. Escreve, porque vai ser bom para você memorizar melhor. Mas mesmo que você não tenha nenhuma dúvida, eu vou ficar bem feliz de saber então esse aprendizado, tá? Seu feedback é muito importante para saber se eu tô ajudando nesse conteúdo, por isso comenta aqui. E nessa sexta-feira vai ao ar a 3ª aula do workshop Perilucrativo Descomplicado. Nela eu vou revelar um mapa para lucrar mais que implantodontista sem cirurgia. A aula 3 é a melhor de todas. Nessa aula que eu vou liberar o questionário, que é requisito para gerar o certificado de participação no workshop. Tem muita gente no Instagram me perguntando quando é que eu vou abrir as inscrições para os meus cursos. Olha o que estão perguntando aqui. Doutora, quando é que abre vagas? Ah, quero fazer o curso, onde encontro? Como consigo o link para fazer o curso? Ansiosa pelo curso, recém-formada e sem nem noção de como atender um caso. Queria saber qual o conteúdo que tem no seu curso online. Tudo isso vou estar respondendo para você. E eu não sei se você sabe, mas eu criei um curso onde tudo que você precisa saber para salvar dentes condenados por periodontite, mobilidade e perda óssea sem cirurgia e como ter todos esses pacientes no PIC. Nessa aula 3 eu vou falar mais sobre ele e o que você precisa fazer para tentar garantir uma vaga na turma que vai abrir logo depois do workshop. E para garantir o seu certificado de participação, concorrer a uma bolsa de estudos do Método Dentista que Salva Dentes, você vai assistir as 3 aulas que vão ao ar, segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã. Vai acertar 70% das perguntas do questionário que vai ser liberado na aula 3. Estar ao vivo comigo na live de encerramento que acontecerá domingo às 27. A bolsa de estudos será sorteada nessa live e só concorre quem estiver ao vivo comigo. Aí eu queria lembrar também que todas as aulas do workshop saem do ar domingo agora. E eu não conheço nenhum jeito mais eficiente
que esse para ter estabilidade e qualidade de vida na odontologia. E por último, eu queria que você prestasse atenção nessa história. Meu nome é Karina Casi, eu moro em Paraisópolis, sul de Minas Gerais. Eu cobro a minha consulta R$500. A diferença tá no atendimento. E esse é o diferencial da metodologia da professora Cristina Miura. A gente entende o paciente como um todo. O que acontece? A gente gera uma relação de confiança entre profissional e paciente. E isso gera uma fidelização. A minha cidade, ela realmente é pequena, ela tem 20 mil habitantes, né? Quando você faz um trabalho bem feito, aquilo, ele é divulgado. Os meus pacientes são recorrentes. Quando eu acabo com o tratamento, eu já deixo estipulado a data que ele vai retornar. Eles são fidelizados e esses fidelizados, eles vão trazendo pacientes amigos, pacientes conhecidos. Um dentista que não sonda dente, ele não sabe o que está acontecendo. As sondas são os nossos olhos, eu falo. Aí eu determino um pacote com 4 sessões. Esse pacote com 4 sessões, hoje eu já cobro R$3.000, as 4 sessões. É assim, os pacientes, eles entendem. Não tem essa coisa assim de achar caro. Meus pacientes, eles nunca questionaram, nossa, tá caro. Caro é você perder o seu dente, caro é você perder o paladar, né? Isso fica caro. Eu estava com data determinada para fechar meu consultório. Se eu não vendesse, eu ia fechar. E eu falo com a professora que ela foi a minha luz no fim de tudo. Foi minha última cartada antes de fechar meu consultório. Eu falei assim, não, eu vou ver isso até o final. Então eu fui confiando nos artigos científicos, nas aulas que ela explicava, e eu fui vendo o resultado. E foi depois da pério, né, da professora Cristina Miura, da periodontista ordinária dela, né, da pério valorizada, que eu comecei a ter um retorno financeiro, que eu comecei a ver o resultado do meu consultório. Eu melhorei tanto financeiramente como fisicamente, apesar de ter 28 anos de formada. No mês passado, eu ultrapassei os 30 mil, só da pério. Eu atendo da 1 até às 7h30 da noite. E dia de sexta-feira também, geralmente eu não atendo. A minha agenda, hoje, se você falar assim, Karina, eu quero horário com você. Aí eu falo assim, só se houver alguma desistência, porque a minha agenda até o dia 19 de dezembro, que é o dia que eu vou parar, está lotada. E eu vejo você na sexta-feira.